Galera, seguinte, bom, falamos de remédios. Agora nesse finalzinho de aula, né, nesse segundo tempo, de aula de amanhã também, a minha pretensão já vai ser mergulhar por alguns outros mares do nosso conteúdo programático, tá? A nossa última aula eu vou até tentar trabalhar uma revisão zona em cima de questões, e aí eu vou pedir para quem não imprimiu esse material, faça uma impressão para a gente trazer na quinta, tá? Que eu vou tentar desenvolver um pouco mais de teoria em cima das questões para a gente andar mais rápido. Mas hoje e amanhã eu preciso fechar uma parte que também faz parte do nosso conteúdo programático, ou são assuntos que a gente não costuma dar tanto espaço na preparação, mas vêm sendo cobrados pra caramba nesses últimos tempos, né? Falar de medidas que deflagram a normalidade institucional. Estado de defesa, estado de sítio, mas antes de tratar do estado de defesa, antes de tratar do estado de sítio, é importante a gente lembrar que existe uma outra medida, que é a intervenção federal, que também é bem importante para a gente. Intervenção, vamos começar falando disso hoje, vamos ver se eu consigo fechar esse tema hoje, não sei, vai depender... Oi. Vou. 144 a gente vai falar nessa sequência, né? Porque a intervenção a gente vai trabalhar no início da Constituição, 34 ao 36. O estado de defesa e estado de sítio a gente vai do 136 a 139. E aí, 139, não, desculpa, 141. Na sequência a gente pega, né, as Forças Armadas, 142, 143, e a Segurança Pública do 144. Mas algo bem mais tranquilo. Vocês vão perceber que é bem fácil falar desses dispositivos. Esse aqui, para mim, o André, é o mais chato de todos. A intervenção. Bem mais chato do que estado de defesa, estado de sítio. Bom, o que eu quero que vocês entendam, gente, que a intervenção é um instituto que deflagra a normalidade institucional, mas o que eu quero que você guarde mesmo é aqui, a União tendo que intervir num estado, tendo que intervir no Distrito Federal, e essa intervenção nada mais que suspender a autonomia que esse estado membro tem, que o Distrito Federal tem. Lembra que quando nós conversávamos, Michele, sobre organização do Estado, acho que foi ontem mesmo, eu perguntei para vocês, os Estados membros eles têm autonomia ou têm soberania? Autonomia. Assim como a União também tem autonomia. As unidades da federação gozam de autonomia, e o que retrata ou efetiva a autonomia das unidades da federação? A evidente repartição de competências que nós temos para cada unidade da federação. Cada um faz o seu. A União faz o seu. O Estado sabe que deve também cumprir determinadas tarefas que foram estabelecidas na Constituição, assim como os municípios têm as suas atribuições, cada um fazendo o seu. Quando a gente evidencia, Daniel, uma intervenção federal, é a União simplesmente suspendendo essa autonomia do Estado, fazendo com que a gestão estadual sente no banco de reservas e a União passa efetivamente a controlar aquele Estado. Nesse artigo 34, nós perceberemos que a intervenção ela é excepcional. Vou pedir tua ajuda, Bárbara. O próprio caput do artigo 34 vai mostrar para a gente essa evidenciação de ser um instituto excepcional. Conta para a gente, caput. Você percebeu que você começa dizendo que a União não intervirá? Exceto em algumas situações. A gente vai começar conversando bastante, Letícia. Esse bate-papo inicial é muito importante. Inciso primeiro, me conte essa primeira exceção aí, esse primeiro momento que afere, né, uma intervenção. Conta pra gente, Bárbara. Manter a integridade nacional. Sabe o que eu lembro quando eu leio esse inciso primeiro? De um episódio que rolou nos estados do sul do Brasil, meados da década passada, não sei se tu lembra, logo após a Dilma ter sido reeleita, 2014, Jackson, começa um movimento separatista, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Lembram disso não, gente? Eles tinham a pretensão de se separar do Brasil. Eles tinham até bandeira, hino, o negócio estava ganhando fomento. E o engraçado é que se porventura esse movimento ganhasse cada vez mais força, um instituto que deflagra a anormalidade poderia ser decretado pela União, justamente para manter a integridade nacional. A intervenção federal poderia ser usada.
Até porque os estados do Sul estavam esquecendo da primeira recomendação constitucional, artigo 1º do texto constitucional, que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Enquanto vivermos como uma federação, ninguém se separa. E para manter essa integridade, a intervenção federal poderia ser decretada. Arthur, mas como seria? O governo federal simplesmente colocaria no banco de reservas aquelas gestões estaduais, os governos estaduais sofreriam a suspensão da autonomia e o governo federal passaria a controlar aquelas unidades pelo tempo necessário para restabelecer a normalidade institucional. Se necessário fosse até o uso da força, teríamos. Loucura, né? Inciso segundo, conta. Isso não aconteceu, tá, Bárbara? Mas eu vou incrementar o exemplo. Vocês lembram que em 2018 o governo de Roraima estava encarando uma situação diferente, inusitada, né? Porque a gente estava vendo os venezuelanos entrando no Brasil com força mesmo, justamente por conta daquela situação absurda que eles viviam. E aí o governo de Roraima não estava nem conseguindo mais dar suporte para aquela galera que estava chegando. Tanto é que no final de 2018, logo depois das eleições, em novembro, teu presidente Temer decretou a intervenção federal lá. Ah, mas foi com base nisso que a Bárbara acabou de ler? Lê de novo, Bárbara. Não foi com esse fundamento, não. Foi com algo que a gente ainda vai ler. Mas eu pego essa história de Roraima, Bárbara, só para inventar o seguinte. Imagine as forças armadas venezuelanas, em decorrência de tudo que estava acontecendo, começassem a invadir o Brasil para levar de volta seus nacionais para lá. Cara, para repelir invasão estrangeira, ou até mesmo de uma unidade da federação em outra, um conflito entre estados, intervenção federal poderia ser decretada. Não aconteceu por conta dessa informação, ou desse fundamento, mas poderia ter acontecido. Arthur, a decretação da intervenção lá em Roraima foi em qual fundamento? Qual inciso? O terceiro, que a Bárbara vai ler agora. Conta para a turma. Por termo, Alex, mas quando eu não estou lendo o inciso terceiro, só ouvindo, eu não entendo efetivamente o que ela está querendo dizer. Por termo, por um fim, dar um basta àquele grave comprometimento da ordem pública. O governo de Roraima realmente não estava conseguindo dar conta de tudo que estava acontecendo. E para pôr um fim, um basta àquele grave comprometimento da ordem pública, o governo federal teve que intervir, Luciano. Botar o governo do estado de Roraima no banco de reservas e segurar aquela onda ali. E o mais interessante, cara, para mim, né, o exemplo de Roraima não é nem tão legal. Sabe qual é o melhor exemplo? O exemplo do meu estado. Né? Engraçado, quando eu vou para fora do Rio, né, trabalhar, tem aluno que fala assim, pô, eu adoro o Rio, cara, nossa, se eu pudesse. Aí tem gente que fala, pô, odeio o Rio, pelo amor de Deus, não bota o pé lá, aquele lugar maluco. Eu escuto uma coisa ou outra. É sempre assim. Mas eu vou te dizer que eu concordo muito com esse negócio de lugar maluco. Cara, em 2017, só pra você ter ideia, dezembro de 2017, começa um negócio muito louco lá no Rio de Janeiro. Todo dia morria um policial. Você lembra disso na televisão? A Globo tava fazendo até contagem. Chegou em janeiro, já foi o 34º, 35º, 36º. Cara, eu acho que o policial já acordava falando, cara, será que hoje... Não, é foda, cara. Todo dia morria um policial e tinha dia que morria mais de um. Vocês não lembram disso, não? Até que o nosso governador, em fevereiro de 2018, pede arrego. Governo federal? Tá dando não. Vem. E aí no dia 16 de fevereiro de 2018, o Temer decreta a intervenção federal no estado do Rio. Porque o bicho tava pegando. Vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção. Tava louco. Tava medonho. Realmente. Tava medonho. E aí o governo federal tem que intervir. Com base nisso, foi justamente nessa leitura que você fez. Ó. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Sabe o que é legal, João? Pegar esse inciso terceiro, esse exemplo do Rio, e já fazer um link. Porque, inevitavelmente, quando a gente estuda intervenção, a gente tem que fazer links. E eu acho muito difícil estudar intervenção sozinho, justamente por não conseguirmos, muitas vezes sozinhos, conectarmos as coisas. Você quer ver? Vai lá no artigo 36 agora. Olha o que ela vai ler nesse artigo 36. Diz.
Você tem 3 incisos. Eu não quero ler os incisos. Eu quero ler o parágrafo primeiro. Conta o parágrafo primeiro. Segura. É no decreto de intervenção editado pelo presidente que nós tomaremos conhecimento da amplitude da medida. Lá no Rio de Janeiro, Jackson, a intervenção não atingiu a educação, não atingiu a saúde, não atingiu a previdência social. O governo do estado do Rio de Janeiro continuou mantendo a educação, prestando a saúde, mantendo, promovendo previdência. A intervenção no Rio, a amplitude foi só na segurança pública. O governo do estado do Rio de Janeiro foi posto no banco de reservas só na segurança pública. De 16 de fevereiro ao dia 31 de dezembro, o nosso governador não tinha ingerência alguma sobre os órgãos de segurança pública do estado. Continuam exercendo as mesmas funções, mas submetidas à gestão do governo federal. Governador não dá palpite. Governador, cala a boca. Agora é com a gente. Inclusive com o auxílio das Forças Armadas. Exercendo essa atividade de segurança. Mas nesse episódio, Jackson, que poderia ser o caos na educação. Então o controle passaria a ser da União. Na educação. Poderia ser na saúde. Aí o controle passa a ser da União. Na saúde. A amplitude quem vai determinar é o governo federal. O decreto. Pode ser no estado todo? Pode, mas aí realmente porque o bicho está pegando em tudo. Pode ser. Você falou da amplitude, você falou do tempo, né? Aqui eu falei do prazo, comentei no Rio, dia 16 de fevereiro ao dia 31 de dezembro, cara, foi o ano inteiro de intervenção. Fala mais, tá? Prazo, condição de... Segura. Sabe quem o Temer nomeou como interventor lá no Rio de Janeiro? O teu atual ministro da Defesa, Braga Neto. O Braga Neto apareceu nesse âmbito político com a intervenção do Rio, porque foi o Temer que o nomeou. Ele era o comandante-geral do Comando do Leste, eu acho. E aí o Temer vai lá e o coloca como interventor. É como se fosse o governador do estado nesse período. Mas submetido, subordinado ao presidente. Fui claro, gente? Tem hipótese que não vai ter necessidade de um interventor. Tem hipótese que a intervenção acontece só para algumas coisinhas pequenas. Tanto é que esse artigo 34 que você começou a ler, ele é enorme. Né? A gente ainda vai ler mais coisa. Vai, continua. O decreto será apreciado pelo Congresso ou pela Assembleia Legislativa. Olha para mim. Quando você tem um decreto sendo submetido ao Congresso Nacional, é porque estamos falando de intervenção federal. Quem decreta a intervenção federal? Chefe do Executivo? Presidente. Aí ele tem que mandar o decreto para o Congresso aprovar. Junto, gente. Mas além da intervenção federal, você também tem intervenção estadual. Que é quando o governo do estado tem que intervir no município. Se o governador do teu estado decretar intervenção estadual em Cuiabá, é colocar o governo da prefeitura lá, do prefeito, quem é o prefeito aqui? Do Manuel Pinheiro no banco de reservas, saibam, não. Governo estadual vai controlar esse município junto, gente. Só que o decreto de intervenção estadual tem que ser submetido a qual casa legislativa? A Assembleia. Porque agora você está tratando de intervenção estadual. Mas como a gente só está falando de intervenção federal, comecei o assunto, hein, gente? Agora eu comecei o assunto. Anota aqui, ó. Esses 3 exemplos que eu te mostrei foram a chamada intervenção espontânea. E quando eu falo de intervenção espontânea, eu estou tratando do artigo 34, intervenção federal, incisos 1º, 2º, 3º e 5º. Se você não reparou, ou pelo menos não guardou, eu vou te contar. Manter a integridade nacional, intervenção espontânea. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, espontânea.
Por termo, por um basta, ao grave comprometimento da ordem pública, intervenção espontânea. E tem um inciso 5º que eu ainda não li. Eu vou ler daqui a pouco. Mas o que eu quero que você guarde é que nessa intervenção espontânea, o presidente age espontaneamente. O presidente não precisou de pedido de ninguém, Michele. O presidente simplesmente olhou para a situação do Estado, percebeu que era necessária a intervenção, decretou e ponto. Por isso entender intervenção espontânea. Aí o René levanta o braço e me pergunta, Arthur, mas no Rio de Janeiro lá que você falou, não foi o teu governador lá, o Pezão, a época era o governador Pezão. Foi o Pezão que pediu a intervenção? Pediu. Mas na doutrina, René, esse pedido dele não valeu de nada. Esse pedido é irrelevante. Sabe por quê? Porque se a fundamentação daquela intervenção no Rio for por o termo a grave comprometimento da ordem pública, o Temer nem precisava de pedido de ninguém. O Temer poderia decretar a intervenção como, gente? Espontaneamente. Guarde, esses incisos me remetem à intervenção espontânea. Gente, tu vive numa ditadura? Óbvio que não. Então, se o presidente está decretando espontaneamente, esse decreto dele tem que passar, anote. Necessidade do controle político do Congresso Nacional. O presidente da República, quando tem a pretensão de decretar espontaneamente a intervenção, ele vai ter que submeter o decreto ao Congresso. O Congresso tem que aprovar. Essa intervenção só vai continuar, só vai acontecer se o Congresso aprovar. Foi claro, gente? Arthur, lê pra gente assim. Foi não, Bárbara? Hã? Diz. Sim. Quando... Perfeitamente. São esses casos aqui, ó. Sabe por quê? Provavelmente ainda não ficou muito claro. Porque você ainda vai ver uma intervenção chamada de por solicitação e uma outra intervenção que é a por requisição. O que pinta em prova é isso, Jackson. Você saber quais são as circunstâncias que ensejam a intervenção espontânea, a intervenção por solicitação e a intervenção por requisição. São 3 espécies. Essa primeira espécie é espontânea. O presidente não dependeu de pedido de ninguém. Ele simplesmente chegou no gabinete, olhou para a situação e falou, hoje eu vou decretar essa porra. Decreta. Só que como ela é espontânea, ele tem que remeter o decreto para o Congresso. E depende da aprovação do Congresso. Juntos ou não, gente? Lê para mim o inciso 5º aqui. Volta lá no 34, Bárbara. Me conta essa hipótese aqui de intervenção. Artigo 34, a União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para inciso 5º. Que letra A? Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de... Gente, todo Estado deve à União. Todo Estado deve à União. O meu, então, meu Deus, atolado em dívida. O grande problema é dever e não pagar. Porque se o calote ultrapassar um prazo de... sem nenhum tipo de motivo de força maior, sem nenhum tipo de justificativa, aí, Alex, é motivo de intervenção. Se o Estado não pagar e esse calote ultrapassar 2 anos sem motivo de força maior, o presidente da República pode decretar a intervenção federal de que forma, gente? Espontaneamente. Mas ele vai ter que submeter esse decreto a quem, pessoal? Porque é espontânea. Letra B, tem mais um motivo. Fala você, Bárbara. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição. Desculpa. Tá. Tem carro. Quando tu paga teu IPVA, esse IPVA vai para os cofres do Estado. Não é, gente? Porque a gente está falando de um imposto genuinamente estadual. Mas teu carro, a tua placa está aqui em Cuiabá? Várzea Grande. O Estado do Mato Grosso tem uma obrigação com Várzea Grande. Pela placa estar lá, o Estado do Mato Grosso tem que fazer um repasse
para o município de Várzea Grande, assim como faz repasse para o município de Cuiabá, assim como faz repasse para o município de Castanheira, assim como faz repasse para todos os municípios. O Estado tem que fazer repasse. Cara, tem município que só vive de repasse, sabiam disso, gente? Que se tirar o repasse, dá merda. Acho que foi o Renê. O Renê falou assim, lá no Rio, pô, fui pro Rio, tem muito tempo? No final de 2020, conheceu Arraial do Cabo, lindo, por sinal. Conheceu Búzios, lindo, por sinal. Cara, Búzios e Arraial são municípios litorâneos que vivem de turismo. Esses municípios que vivem de turismo, irmão, no auge da pandemia, mano, passaram um sufoco violento. Porque o fomento ao turismo fechou tudo. Tu vai pro Nordeste, Maragogi, Porto de Galinhas, essa galera passou um perrengue. Porque vivem de turismo. Também, provavelmente, passou um perrengue, Chapada, né? Porque também é uma cidade muito turística. Olha que barato. Está agregando um valor absurdo àquilo que a gente está conversando. Porque tem município que precisa de repasse. Senão dá merda. E aí imagine o Estado do nada falar assim, não vou mais fazer essa porra. Não vou repassar mais nada. Cara, isso é motivo de intervenção. Eu não tenho nem prazo aqui. Parou de repassar? União, espera aí. Toma! E mais, o presidente faz isso de que forma, gente? Quando o Estado não paga a União, quando o Estado não repassa município, motivo de intervenção espontânea. E aqui a gente encerra o bloco dessa intervenção espontânea, o presidente da República agindo espontaneamente. Fácil o bate-papo, não tá, gente? Agora a gente começa a comparar as espécies. Vamos partir para uma outra espécie de intervenção. Agora a atenção redobra, porque você precisa enxergar claramente a diferença da intervenção a intervenção espontânea para a intervenção por solicitação. Eu troquei aqui, ó. Desculpa. Dizem que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou a gente fala, ou a gente pensa, ou a gente escreve. Eu estava tentando fazer 3. Solicitação. Agora sim. Agora, Bárbara, eu vou precisar da tua ajuda no artigo 34, inciso 4º, que eu pulei aqui, ó. O 4º não está na espontânea, está na solicitação. Conta para a turma. A União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para... Cara, você tem que ler isso com cautela. A gente chega em determinados temas do direito constitucional, inclusive a nossa banca, que eu já vi, gosta muito de fugir muitas vezes da literalidade do texto constitucional, aquela banca que gosta de trabalhar alguns conceitos. Você tem que ler com atenção o que a Constituição está te contando. Ela leu aqui, ó, que é motivo de intervenção federal garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Gente, eu estou falando de poderes. Quais são os poderes? Sem medo, vai! Executivo, legislativo e judiciário. Agora, são os poderes de onde? De qual unidade? Do Estado. Que se é a União intervindo no Estado, é porque esses poderes do Estado não estão conseguindo exercer as suas tarefas com liberdade. Aí tem poder aqui, Michele, quem percebendo que está sendo coagido a fazer algo que não deve, ou está sendo impedido de exercer aquilo que deve, o poder vai olhar para a União e falar assim, presidente, ó, tá me deixando trabalhar não, cara. Tá foda isso aqui. Dá um jeito aí. Inevitavelmente, aqui a gente tem que começar a fazer alguns links. Artigo 34, 4º, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Ô, Bárbara, você vai ter que combinar com outro dispositivo. Aí entram os links necessários para entender a intervenção. Por isso que eu te disse, André, a intervenção é muito mais chato que estado de defesa e estado de sítio. Tem muita regrinha. Artigo 34, inciso 4º, tem que ser combinado com o artigo 36, inciso 1º. Me conta, Bárbara. Artigo 36, caput. Dependerá, inciso 1º.
Opa, peraí, é aquele caso para garantir o livre exercício dos poderes nesse caso. Fala mais. Gente, isso está em prova direto. Você percebeu a evidenciação dos 3 poderes nesse inciso primeiro, mas 2 desses 3 poderes solicitam. Um poder não solicita. Faz o quê? Lê de novo, Bárbara. 36. Esses 2 solicitam, ótimo, por isso que eu escrevi aqui. Mas quanto o resto? Tu já pode guardar uma parada aqui, não é decoreba não, é lógica. Eu odeio aquele aluno que só quer decorar. Tem que entender muita coisa. O judiciário não pede. O judiciário manda. Quando o judiciário percebe que a parada está quente pro lado dele, que não estão permitindo exercer as suas funções, o judiciário não pede. O judiciário manda. O que você leu pra gente não foi solicitação, o judiciário faz, foi requisição. Você tem que saber o significado das palavras. Quando alguém requisita, não está pedindo, está ordenando. Fui claro ou não, gente? O legislativo e o executivo solicitam, o judiciário requisita. Ok? Peraí, deixa eu planejar melhor isso aqui. Ô, André, vamos imaginar que você seja o presidente da Assembleia Legislativa aqui, do Mato Grosso. Presidente da Assembleia Legislativa. Poder Legislativo do Estado. O Alex é o governador do Estado. Aí o Alex protocoliza um projeto de lei. Está lá na Assembleia Legislativa. Aí o Alex te liga. Fala assim, opa, tudo bem, André? Como é que tá? Tudo bem, governador. E aí? Não, porque o projeto tá aí, né? Não governador, a gente já tá olhando já o teu projeto, já tá em pauta, a gente já vai começar a discutir teu projeto, quem sabe fazê-lo virar lei aí o mais rápido possível. Aí o Alex vira para tu e fala assim, então, presidente, tem o seguinte, esse projeto não pode ser alterado, né? Tu viu que o assunto é muito delicado, que é um assunto valioso para a administração, esse projeto não pode ser alterado não, tem que ser aprovado desse jeito, tá, o presidente? O governador, olha, a gente vai fazer aqui o que for necessário, sabe que a gente usa a representatividade, então vai ser sempre pela maioria. Se tiver que alterar, infelizmente, governador, a gente vai fazer as alterações necessárias. Pô, mas tem um detalhe, cara, se alterar, provavelmente a gente vai ficar sem dinheiro e o primeiro poder que vai sentir vai ser vocês. Vocês sabem que o dinheiro fica no executivo. Todo mês, Luciano, o executivo tem que dar a parte orçamentária de cada poder. Todo final de ano não tem a proposta orçamentária, gente? Ó, o judiciário apresenta lá ao governador quanto é que vai gastar no seguinte. O governador, a nossa parte aqui deu no seguinte, tá? Ministério Público, a nossa parte. Defensoria, a nossa parte. Todo mundo apresenta as propostas orçamentárias para o governador. O governador junta tudão num bolo só, que é o projeto de lei orçamentária anual, e apresenta esse projeto para o legislativo. O legislativo aprova. Só que o dinheiro fica na mão do governador. Até todo dia 20 do mês, Michael, o governador tem que dar a farpelinha para cada poder. A farpela do legislativo. Aí, toma teu dinheiro aí, legislativo. Toma teu dinheiro aí, judiciário. Toma teu dinheiro aí, o Ministério Público. O governador vai distribuir o dinheiro de cada um. Só que o Alex já falou que se não aprovar o projeto, não vai ter dinheiro. Gente, me ajuda. O governador está coagindo o legislativo? Tá ou não tá? Você está te coagindo, André? Você é o presidente do legislativo? Aqui você está percebendo que se está rolando coação, você pode solicitar ao presidente da República a intervenção federal. E se eu inventasse uma outra história, apenas invertendo, se a coação fosse ao governador do estado, se fosse o legislativo coagindo o governador a fazer algo, o governador também poderia solicitar a intervenção ao presidente. Só que eu preciso lembrar que aqui é uma solicitação. O presidente da República é obrigado a decretar, gente? Não, é uma solicitação. Se o presidente não é obrigado a decretar, me ajuda aí, gente. O presidente ainda está no âmbito de sua discricionariedade? Então não está. Então anote. Se o presidente pode pensar no sim ou no não, teremos a necessidade do controle político do Congresso Nacional. Então, quando nós temos uma intervenção por solicitação,
O presidente da República não é obrigado a decretar. Se o presidente decretar, tem que ter aprovação do Congresso. Até o momento, tá claro, gente? Essa é uma das partes mais chatas do nosso curso. Não tem para onde fugir. Então, você tem os momentos em que o presidente da República vai intervir, vai decretar a intervenção, porque ele acha que tem que decretar. Em outros momentos, ele vai decretar a intervenção quando alguém solicitar. E essas solicitações ocorrem justamente em decorrência disso aqui, para garantia do livre exercício dos poderes dos estados ou do Distrito Federal. Anota tudo que você tem para anotar. Essa parte aqui eu já posso apagar, gente? Posso? Porque eu só vou mudar um detalhe aqui. Tá faltando poder? Porque por enquanto a gente só falou do poder legislativo e do poder executivo. Tá faltando quem, gente? E aí eu já mudo o prognóstico. Porque quando é o judiciário sofrendo coação, judiciário impedido de exercer suas funções, eu já mudo a espécie da intervenção, a gente já para de falar de intervenção por solicitação e já traz a intervenção por requisição. A base continua sendo a mesma, André. Artigo 34, inciso 4º. Arthur, não me lembro. O 34, inciso 4º diz o quê? Aquilo ali, gente. Garantia do livre exercício dos poderes. A garantia do livre exercício dos poderes. Só que nesse caso, a gente já não vai mais falar de legislativo e de executivo. Agora a nossa conversa já é sobre uma violação, uma ofensa, coação à atuação do poder judiciário. A combinação, Luciano, continua sendo a mesma. Artigo 36, inciso 1º. Cara, a base aqui é a mesma. Só estou mudando o poder. Foi ou não, gente? E aí eu tenho que estar esperto nas implicitudes da leitura. Bárbara, assim que você terminar, já... Vamos lá no 36 novamente. Artigo 36. Diz o quê? Inciso 1º. Para, gente. 34, inciso 4º. Tá nos dois planos aqui, Garantia do livre exercício dos poderes. Fala mais, Bárbara. Nesse caso, o que acontece? Fala. Só que tem um detalhe. Você percebeu no meu exemplo que quando a requisição, quando os motivos da intervenção foi coação ao legislativo, aqui o presidente da Assembleia, aqui o legislativo, quando foi uma coação ao legislativo, o que eu falei que o André fez? O André foi falar diretamente com quem? Com o presidente da República. O próprio presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso foi lá no presidente da Nova Bolsonaro. Cara, o governador aqui não está deixando eu trabalhar. Está atrapalhando aqui as atribuições da Assembleia. Bolsonaro, a Constituição Federal, nesse artigo 36, inciso 1º, me garante, legislativo do Estado, te solicitar a intervenção. Vê aí o que você pode fazer, presidente. Quando eu inverti a história e trouxe aqui a coação ao executivo, o governador do estado aqui, Alex, o governador do estado, Alex, vai lá no Bolsonaro e fala, Bolsonaro, agora é comigo, estou solicitando. Só que nesse caso eu não sei se você reparou. Na parte que fala do judiciário, inciso 1º, requisição do judiciário. Você localiza essa parte aí? Diz o quê? Então peraí, quem requisita é o Supremo, né? Requisição do Supremo. Tá, requisição do Supremo? Gente, olha pra mim.
Qual é o maior órgão do judiciário do estado do Mato Grosso? Não, a STJ não. A STJ está na capital federal. A STJ não é só do Mato Grosso. O STJ é para todo o Brasil. Eu quero saber do maior órgão judicial aqui do teu estado. Qual é? É o TJ. É o TJ. É o TJ do Mato Grosso. Então a coação, irmão, a coação está atingindo o TJ. É o governador que está atrapalhando a justiça do Mato Grosso em trabalhar. É a Assembleia Legislativa que está atrapalhando a justiça do Mato Grosso em trabalhar. Ah, tu me dá um exemplo? Vou te dar um exemplo maneiro. Vamos imaginar que o Ministério Público aqui do estado do Mato Grosso pegou um monte de vacilação do governador. Muitas. E aí o Ministério Público foi lá e ajuizou contra o governador, contra o estado, ações civis públicas. Buscando só indenização pancada. Aí tá lá, no judiciário. MP, provocou. O governador já deu papo lá pro presidente do TJ. Quem é o presidente do TJ? Vocês até me disseram aí que geriu aqui o governo. Quem? Maria? Deputada, a desembargadora Maria. Aí o governador já virou para ela e falou assim, já deu recado, ó. Se condenar o Estado, a gente vai ficar sem dinheiro, eu não vou pagar o dinheiro de vocês. Não vou mandar a mesada do mês. Tô avisando, não é para condenar. Tá coagindo? Tá ou não tá coagindo? Porra, não tá deixando o TJ fazer o trabalho que tem que ser feito? Hã? Não falei nada disso, não tô nem sabendo de nada. Mas vamos imaginar que o governador já deu o papo. Se condenar o Estado, ó, vai sofrer, não vai ter dinheiro, hein? O TJ pode requisitar? Pode ou não pode? Não pode não. Tá vendo o problema? Lê de novo. Sabe por que você falou com o Bolsonaro? Porque você não exigiu, você pediu. O legislativo pede. Sabe por que você falou com o Bolsonaro? Porque o governador também não exige do presidente. O governador pede. Mas seria totalmente ilógico, e essa é a lógica que você tem que ter na hora de fazer uma questão. Seria totalmente ilógico um órgão estadual obrigar o presidente a fazer algo. Concordam comigo, gente? O TJ não pode obrigar. É por isso que, nesse caso, o que tem que acontecer é o seguinte, ó, tá, a coação atinge o Estado. Então, o TJ do teu Estado vai notificar ao quem, gente? Ao Supremo, notificação. É tipo fazer fofoca. O presidente, o Supremo, ó, aqui tá foda, cara. Governo, quem é o governador aqui? Hã? O Mauro Mendes aqui tá deixando de fazer nada, cara. Supremo, já tô te falando aí que tá difícil o negócio aqui. Olha o que eles estão fazendo, olha o que ele tá fazendo. Ele tá coagindo a gente, Supremo. Aí o Supremo, peraí, deixa comigo. Supremo notificado, faz a requisição a quem, gente? A quem? Ao presidente. Requisição ao presidente da República. Cara, isso é muito lógico, chega até a ser gostoso de estudar. Porque o legislativo não obriga, ele pede, então é o próprio legislativo do Estado que pede, é o próprio executivo do Estado que pede, mas aqui o judiciário não pode obrigar. Pelo menos o órgão do Estado não pode obrigar. Então o que ele faz? O Supremo, estou te avisando, o Supremo obriga. Tá, quem faz essa notificação é o presidente do tribunal, como regra geral. Tá? Tem que ser a cúpula do judiciário do Estado. Ok? Diga. Não. Pergunta foda, cara. Era o que eu precisava ouvir de alguém. Ouviram a pergunta do Jackson? Arthur, se o Supremo requisitou ao presidente. Primeiro, deixa eu pegar uma fala anterior a essa sua resposta. Se o presidente. Se o Supremo requisitou, o presidente é obrigado a decretar? É ou não é? Pergunta. E se o presidente não decretar? O que acontece? Segunda aula nossa aqui. Artigo 85, Bárbara. Artigo 85. Se o presidente não cumprir essa requisição, artigo 85. Diga.
Você tem 7 incisos. Vai para o 7º. Presidente, tu não vai cumprir essa decisão judicial, presidente? Se não cumprir, é crime de responsabilidade. Fui claro ou não, gente? Agora, Jackson, tua pergunta. Arthur, e se tá rolando requisição? Ainda assim o Congresso tem que aprovar? Gente, me ajuda. O presidente tem para onde fugir aqui? O presidente tem o que pensar aqui? Ou ele só tem que requisitar? Ou melhor, só tem que decretar? Então, nesse caso, Jackson, melhor, em qualquer caso que você perceber, irmão, ser intervenção por anota, a não necessidade do controle político do Congresso Nacional. Pelo simples fato, meu camarada, de ser requisição. O presidente aqui não tem para onde fugir. O presidente aqui ele vai ter que decretar. O presidente aqui não está no âmbito de sua discricionariedade. Ele não tem o que fazer. Por mais que ele não queira, ele vai ter que decretar. Não há necessidade do crivo do Congresso Nacional nesse momento. Fui claro, gente? Então olha só como é que a gente já está olhando para a intervenção de uma maneira diferente. A intervenção vai apresentar para a gente 3 espécies. A primeira delas é espontânea. O presidente não precisou do pedido de ninguém. O presidente simplesmente entendeu que tinha que decretar. Foi lá e decretou. Teve que ter crivo do Congresso. Em alguns outros casos, quando é coação, impedimento ao livre exercício dos poderes, legislativo e executivo solicitam, pedem ao presidente. O presidente não é obrigado a decretar. Tem que ter autorização ou aprovação do Congresso. Mas quando essa coação atinge o judiciário, aí, irmão, o judiciário, a história é outra. O judiciário não pede, o judiciário manda, não é solicitação, é requisição, é o presidente obrigado. Se não fizer, crime de responsabilidade. E se fizer, tem que fazer, por óbvio, não tem que ter Congresso, não tem que ter aprovação de Congresso. Solicitar, quando é solicitação, ou espontânea. Não tem um prazo estabelecido na Constituição, não. Mas que seja o mais rápido. O mais rápido possível. Porque aqui, quando tem crivo de Congresso, a necessidade do crivo de Congresso, a aprovação ela é necessária para a manutenção da medida. Não, no estado de defesa. Não, no estado de defesa você tem 10 dias. O presidente tem que submeter em 24 horas. Mas no estado de defesa, eles têm 10 dias para deliberar. Aqui não tem um prazo, a gente não encontra prazo no texto constitucional. Pode ser que em casos de questões regimentais, regimento interno, até traga alguma coisa, mas a Constituição não aferiu prazo para que essa deliberação ocorra. E também não aferiu a maioria, porque como você lembrou do estado de defesa e do estado de sítio, lá você tem a necessidade da maioria absoluta, aqui não tem maioria. Se a gente não viu a apresentação de maioria, é a mais fácil que tem, que é a maioria simples. É a simples. Número de presentes. Aqueles que estão presentes votam, maioria, metade mais um dos presentes. Opa. Solicitação tem que passar, tá? Só não vai passar aqui, ó, quando for requisição, tá? Então, peraí, gente, ó, lemos o artigo 34, inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. São 7 motivos de intervenção. Sem você sentir, a gente já falou de mais da metade. E não foi algo tão absurdo. Sem você sentir. Só faltam 2 incisos. Vamos lá, eu ainda vou falar, pelo menos, do inciso 6º. Posso apagar aqui tudo, gente? Mais uma vez, Bárbara, você vai ler pra gente intervenção por solicitação. Vamos lá no 34 novamente. 34, inciso 6º. Conta pra turma aí. Inciso 6º. Gente, presta atenção nisso aqui. Mais uma vez, a gente está falando de intervenção por requisição. Daqui pra frente vai ser só requisição, tá? Vai ser só requisição.
E aí, nesse inciso 6º, o que a Bárbara nos conta? Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Prover a execução de lei federal, ordem, decisão judicial. Você tem 3 objetos aqui. 3 objetos. Ordem judicial, decisão judicial e lei federal. De novo, ordem judicial, decisão judicial, lei federal. Me ajuda, responde. Qual desses 3 se mostra um produto ou resultado de trabalho do judiciário? Qual desses 3 se mostram produto ou resultado de trabalho do judiciário? De novo, lei federal, ordem judicial, decisão judicial. Lei federal, ordem judicial, decisão judicial. Qual desses 3 se mostram produto ou resultado de trabalho do judiciário, gente? Decisão judicial e ordem judicial. Que lei, não. Lei é legislativo. Ordem judicial, decisão judicial. Por que isso é importante? Porque tu vai ter que separar. Aqui a gente vai falar só da ordem judicial e da decisão judicial. O que se mostra produto, resultado de trabalho do judiciário. Por que eu tenho que separar? Porque senão tu não entende o inciso 2º do 36. Mais um link, cara. Tá vendo só quanto link a gente tá fazendo, João? Como é que a gente faz isso sozinho? 36. Lê pra gente. Inciso 2º. Vocês perceberam, gente, que aqui ela separou, ela só falou de ordem judicial e de decisão judicial. Ela só falou de ordem judicial e decisão judicial. Nesses casos, requisição. Nesses casos, a requisição é do, ou pode ser do STF, pode ser do STJ, pode ser do TSE. Esses 3 tribunais superiores. STJ, STF, TSE. STJ, STF, TSE. Presta atenção. Vamos fazer um esquema aqui. Olha aqui a estrutura do Poder Judiciário. Juízes de direito, aqui tá pegando, Tadeu? Pra galera? Juízes de direito, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e os juízes militares. Isso aqui é a primeira instância. E as várias justiças que nós temos. Justiça estadual, federal, do trabalho, eleitoral, militar. Segunda instância, eu tenho o Tribunal de Justiça nos estados, TRFs para a Justiça Federal, TRT para a Justiça do Trabalho, TRE para a Justiça Eleitoral, e na segunda instância aqui eu não tenho TJ. Não tem segunda instância. Sobe. Eu vou encontrar o STJ, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Acima de tudo e de todos, temos quem? Temos quem, gente? Supremo Tribunal Federal. Tá aqui. Minha história, presta atenção. Rolou um acidente do trabalho aqui numa das autarquias do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso. Acidente do trabalho, Letícia. Ainda que seja entidade da administração indireta, acidente do trabalho é justiça trabalhista. Aí o governo do estado do Mato Grosso é réu nessa ação trabalhista. Pum, na primeira instância, aquela pancada. Uma indenização gigante, na casa do milhão, quase bilhão. Muito dinheiro. O governo do estado do Mato Grosso vai recorrer e leva agora o processo para o TRT. Justiça Trabalhista. É ali perto de um negócio ali, não tem um prédio ali, TRT? Hã? É, então, passei ali. Tá lá, bonito, TRT. TRT foi lá e manteve a decisão. O governo do Mato Grosso vai ter que pagar. Transitou em julgado, passamos pelas 2 primeiras instâncias, duplo grau de jurisdição. Governo, tem que pagar. Sabe o que o teu governador fez, Daniel? Vou pagar não. Não vou pagar. Não quero saber. Não vou cumprir a decisão judicial. E se o Estado não está cumprindo decisão judicial, é motivo de intervenção, gente? É ou não é?
Aí nas tuas alternativas, teu examinador vai querer saber quem é que pode requisitar. Nas alternativas, teu examinador vai querer saber quem é que pode requisitar. Quem é que pode requisitar nessa história? Hã? Fala alto. Se você marcar, Jackson, essa alternativa que tem os 3 tribunais, vai estar errado. Porque nessa história só tem um tribunal que pode fazer requisição. Quem? Por que só o STF, Arthur? Porque olha pra cá, gente. Qual é o outro tribunal que tá ali do lado do STF? Qual? Só que o STJ ele só tem ingerência para as decisões da justiça comum, gente. E a decisão aqui não é a de justiça comum, é da justiça do trabalho. O STJ não tem ingerência nenhuma na justiça do trabalho. Concordam comigo? Então o STJ não pode requisitar. Qual é o outro tribunal que está ali? Só que o TSE, ele só tem ingerência para as decisões oriundas da justiça eleitoral, gente. O TSE não se comunica com a justiça do trabalho. Então ele também não pode requisitar. TST está na história? TST foi citado, gente? STM foi citado, gente? Então, se é uma decisão trabalhista, se é uma decisão militar, da justiça militar, o único capaz de requisitar é o STF está para qual justiça, gente? Fala, o STF está para todas. Então você vai ter que tomar cuidado se a tua questão de contar história. Porque me ajuda, gente, olha pra cá, olha pra cá. Se for uma decisão da justiça eleitoral, se for uma decisão da justiça eleitoral, quem pode requisitar? TS? Mas quem? STJ pode? Não. Se for uma decisão da justiça comum, quem pode requisitar? Mas se for da justiça trabalhista, TST tá no bolo? Então não pode. Só quem pode é o? Se for da justiça militar, STM tá no bolo? Então só quem pode requisitar é o? É isso. Você vai ter que conhecer a estrutura, tem que lembrar da estrutura. Monta isso aí. Monta isso aí. E fique esperto. Se for desobediência à decisão judicial, se for desobediência à ordem judicial, 3 tribunais podem requisitar. Se a questão for difícil, eu não estou te preparando meia boca, eu estou te preparando para a questão difícil. Se a questão for difícil, o teu examinador vai te dizer que a decisão é de uma justiça específica, para tu achar qual é o tribunal competente para requisitar. Fui claro, gente? É isso. Aqui, justiça comum, ou estadual ou federal. Ah, juiz direito, juiz federal, TJ, TRF. Juiz direito, que são os juízes estaduais, juízes federais. Tranquilo? E aqui, gente, nesse caso, como nós não estamos falando mais de solicitação ou espontânea, a gente não tem necessidade do crivo do Congresso, tá? Aqui o Congresso não precisa fazer nenhum tipo de aprovação. Deixa eu só ver se eu tenho aqui uma questão.
Olha 61 aqui comigo. Porque eu não vou enveredar para o outro momento, não. O outro momento eu vou deixar para amanhã, porque essa parte vai tomar mais o nosso tempo e eu não vou ter tempo de fechar hoje. Olha aqui. Questão 61. Eu não sei se eu consigo fazer toda a 61. Mas algumas alternativas você vai conseguir. Com tranquilidade. Posso? Vem para cá, lê comigo. Assinale a alternativa correta. Correta, ponto. A decretação de intervenção da União nos Estados dependerá. Vamos lá? Letra A. Essa dá para fazer. De solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido na hipótese de repelir invasão de uma unidade da Federação em outra. Hã? Cara, totalmente equivocado. Loucura isso aqui. Nada a ver uma coisa com a outra, gente. Olha pra cá, gente. Solicitação quem faz é o Legislativo? É ou não é? O Executivo também faz solicitação? O único que vai fazer a requisição é o Poder? Mas, gente, a solicitação desses dois poderes ocorre realmente quando eles são coagidos a fazerem algo que eles não querem ou impedidos de exercerem aquilo que eles podem fazer. Aí é solicitação. Nessa hipótese de repelir invasão estrangeira, de repelir a invasão de uma unidade da federação em outra, você está falando de uma intervenção que o presidente faz espontaneamente. Não está confundindo, misturando as coisas. Juntos ou não, gente? Letra B, eu não vou ler ainda hoje, não. Isso aqui vai depender do que a gente vai conversar amanhã. Letra C. Olha aqui. De requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Superior do Trabalho, no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial. Fala. Quem estava além ali? TST. TST não está na história. Só quem pode é o STF, STJ e o TSE. O TST e o STM não foram citados. Está errada a letra C. Isso aqui eu também só vou poder ler amanhã. Tu só mais lê aí. Tá, rapidinho. Então vou botar aqui na B. A B diz assim, ó. De provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República no caso de recusa à execução de lei federal. Gabarito é a letra B. A letra D falou assim, ó, de requisição do Supremo Tribunal Federal para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, tá ok aqui. Direitos da pessoa humana, tá ok aqui. Autonomia municipal também, prestação de contas da administração direta, contas de administração, direta e indireta, aplicação no mínimo exigida a receitas resultantes de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações de serviços públicos de saúde. Espera aí. Mas aonde está? A gente leu isso aqui. Eu pulei, ó. Aplicação de mínimos. Aqui que você falou? Não, essa parte aqui está errada. Espera aí, deixa eu só ler a letra B aqui para ver se eu que me confundi. Não, tem alguma coisa aqui então que eu não achei. Observando esses princípios constitucionais, forma republicana, sistema representativo de direitos da pessoa humana. Gente, eu não tô achando o erro aqui. Eu vou ter que deixar para ver isso aqui amanhã com vocês. Porque essa aqui, abre aí pra gente a nossa letra. Letra não, desculpa. Artigo 34. Tá nele? Inciso 7º, diz o quê? Tá, vai. Letra A. São 5 letras que a gente tem aí. Bateu. Letra B. Tá aqui também, vai. Beleza.
Tá batendo. Aí fala de requisição do Supremo Tribunal Federal. Aqui não é requisição, tá? Já sei. Aqui é a ideia do provimento, não é uma requisição, é um provimento. É termo, cara. Vai lá no artigo 36, Bárbara, 36 diz o quê? Intervenção? Inciso 3º. Aqui já falou direitinho na letra B, ó. Na letra B não falou de requisição, falou de provimento pelo Supremo Tribunal Federal, representação do Procurador-Geral da República no caso de recusa à execução de lei federal. Você acabou de ler. Na letra D, o problema foi a palavra. Você tá vendo como é que a gente tem que ter atenção mesmo, cara? Até eu que não estava lembrando dessa questão, acabei dando mole aqui, ó. Não é de requisição do Supremo, mas o que a gente tem aí é o provimento do Supremo. Nessa prova da Polícia Civil aqui, a gente tem que estudar um outro assunto que é chato demais, que é o tal do controle de constitucionalidade. E quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente lembra das ações de controle concentrado. Que aí você tem que estudar a ADI, a DC e a DPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de cumprimento de preceito fundamental. Mas quando você fala de ADI, você tem uma espécie de ADI interessante, que é uma chamada ADI interventiva, que é justamente o que a gente vai conversar amanhã sobre o que está aqui nessa letra D e sobre o que está aqui nessa letra B. Todo final de aula eu te falo uma parada, não sei se você está percebendo, desde a primeira aula de semana passada eu estou falando isso. Não deixe de vir amanhã. Porque o assunto que já começa quente é a complementação disso aqui. A gente precisa fechar a intervenção para falar do estado de defesa e do estado de sítio. Amanhã eu já vou te mostrar o inciso 6º, parte dele, e o inciso 7º, que vai tratar disso aqui. Deixa eu só lembrar a questão de número 61. A gente volta nela amanhã, então. Beleza, gente? Por hoje, então, estou encerrando. Amanhã a gente...